As dores da idade, no momento, me impedem de estar muito de pé, embora tenha que ficar durante a Santa Missa. Então, agora eu vou fazer as leituras sentado, peço desculpas. Uma leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia do rei Herodes, prendeu alguns da igreja para os castigar. Matou a sua espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram então os dias dos ázimos. Tendo mandado prender, meteu-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 piquetes de soldados, cada um com 4 soldados, porque mencionava apresentá-lo ao povo depois de Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja não cessava de rezar a Deus por ele. Ora, na mesma noite em que Herodes estava para o apresentar ao povo, dormia Pedro entre 2 soldados, preso com correntes duplas. Os guardas da porta vigiavam o cárcere. E que veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Eis que o anjo do Senhor, eis que veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Tocando o lado de Pedro, o anjo o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram as cadeias das mãos de Pedro. Disse-lhe o anjo: toma a tua cinta e calça as tuas sandálias. E ele assim fez. E lhe disse: põe tua capa e segue-me. E saindo Pedro o seguia sem compreender que era realidade o que fazia. Por intervenção do anjo, pois julgava estar tendo uma visão. Passando a primeira guarda e a segunda, chegaram à porta de ferro da entrada que conduz à cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e saindo, passaram uma rua adiante, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Ele me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O Evangelho. Naquele tempo veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos: na opinião dos homens, quem é o Filho do Homem? O do homem é ele próprio, Jesus, não é? Quando ele se referia ao Messias. E eles responderam: nos dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem julgais que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro disse: vós sois o Messias, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas,
filho de Jonas, filho da pomba. Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O sinal da cruz de Deus, Senhor, os nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebração da igreja, o martírio de São Pedro e de São Paulo, em Roma, no mesmo dia, porque foi no mesmo dia que os dois foram mortos. São Paulo foi morto, degolado, distante do centro da cidade. São Pedro morreu crucificado, e sabemos que de cabeça para baixo, no jardim do Palácio de Nero, na colina Vaticana, onde muitos fiéis católicos foram mortos das mais variadas e perversas maneiras. São Pedro era galileu, e entre os 12 apóstolos ele tinha um irmão, Santo André. Era casado. Pescador de profissão, com seu irmão e seus sócios. Zebedeu e seus filhos São João, evangelista e São Tiago, chamado maior. As marcas que vêm do céu em direção à escolha de São Pedro são várias. A primeira vez que Jesus viu São Pedro, cujo nome era Simão, disse a ele: de hoje em diante não te chamarás Simão, mas Kefa, na língua dos judeus. Kefa quer dizer rocha. Assim sabemos que São Pedro é colocado como base da Igreja de Jesus Cristo. O que queria Deus de São Pedro?
Estão eles em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta aos apóstolos: que dizem os homens que é o Filho do Homem, que eu sou? Eu sou quem? Eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista e voltou depois de morto do Herodes. Outros dizem que o Senhor é Elias, é Jeremias, é um outro profeta. E vós dizeis que eu sou quem? Imediatamente, inspirado pela Santíssima Trindade, Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias, Filho de Deus vivo. E Jesus redargui: bem-aventurado és Simão, porque não foi a carne ou o sangue, não foi um conhecimento humano, terreno, que te revelaram isso, mas o Pai do céu. Por isso eu te digo: tu és Kéfas, tu és rocha, e sobre essa rocha construirei a minha igreja. Assim, Jesus dá a entender que no meio de uma multidão enorme de religiões espalhadas pelo mundo, há uma distinta, há uma especial, a Igreja de Jesus Cristo. Sobre esta rocha eu construirei minha igreja. Em primeiro lugar, porque colocando um chefe, ele indica que está colocando uma orientação. Segundo, porque através do tempo, essa igreja que tem um chefe escolhido por Deus, essa igreja vai sendo construída etapa por etapa, numa sequência de identidade completa. É uma igreja só. É natural, diferente do que andam dizendo hoje, são várias as religiões de Deus. Não, não. Não, porque a verdade é sempre uma só. A verdade não é dupla, nem tripla, nem muito menos múltipla. É uma só. Através do tempo, Jesus vai construindo a sua igreja. A luz dele que vai guiando a igreja passo a passo até chegar ao fim do mundo.
e as várias realidades que vão se sobrepondo na construção dessa igreja e na percepção clara de sua identidade única. Assim, por exemplo, desde o começo, o sofrimento dos inimigos da Igreja de Jesus Cristo, os inimigos de Jesus Cristo contra a Igreja. São os mártires. Através do tempo, a quantidade de mártires é imensa. É imensa. E o modo como os inimigos mataram os fiéis da Igreja verdadeira de Jesus Cristo, pelos martírios variados, também é múltipla, às vezes horripilante. São Francisco Xavier pregou no Japão. Converteu muitos pagãos. Depois veio a perseguição contra os padres, contra os jesuítas, contra os outros missionários de outras ordens religiosas que tinham vindo da Europa para ensinar a verdade aos japoneses. Mas essa expulsão, essa perseguição, essa morte de tantos sacerdotes religiosos e fiéis japoneses não fez desaparecer a igreja. Levou uma enorme quantidade de anos em que eles ficaram sem padre, sem missa, mas fiéis à igreja. Fiéis à igreja. Os novos renascimentos católicos, novos impulsos de conversões, de surgimento de santos, inclusive pagãos japoneses se convertem, traz impressionantes lições. Podemos citar um episódio ocorrido em um monte vulcânico em que eles maltratam monstruosamente os católicos. De dentro desse vulcão se despeja um líquido sulfuroso, violento, que, passando na pele, esfolam a pele, estragam completamente a pessoa para a morte. Pois sabe o que eles faziam? Chamavam médicos japoneses para pegar esses católicos completamente despedaçados, tratar deles para ficarem bons
E depois de ficarem bons das feridas, levarem de novo para serem queimados pelo mesmo líquido. É assim que através do século a igreja vai se fortificando por meio desses homens admiráveis, mulheres, crianças, que morrem pela fé católica. Foi bem, hoje celebramos a morte em Roma, de São Paulo, que foi degolado, cortaram a cabeça dele, porque se reclamou que ele era cidadão romano, e não se matava na cruz nenhum cidadão romano. Assim, quando São Pedro era crucificado, São Paulo era degolado. Na hora de ser crucificado, São Pedro, vendo que ia morrer como Jesus, não aceitou. Disse que ele não era digno de morrer como Jesus. Que pelo menos o crucificassem de cabeça para baixo. E assim, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, algum outro texto de São Paulo, narram episódios da vida de São Pedro. Inclusive algum episódio negativo. Na noite em que iria ser preso, algumas horas antes, Jesus avisa aos apóstolos: essa noite vocês vão ficar escandalizados comigo. São Pedro, falando honestamente, não estava com meia palavra, com engano, disse: Senhor, mesmo que todos se escandalizem convosco, eu não me escandalizarei. E Jesus diz: não se escandalizará? Na verdade, eu lhe declaro, esta noite mesmo, antes de o galo cantar pela segunda vez, você me terá negado 3 vezes. Não, Senhor, mesmo que eu precise morrer convosco, eu não me negarei. E dizia isso sinceramente. Na verdade, quando Jesus já estava preso no tribunal dos judeus, São João, que era conhecido da família dele, da família dos chefes judeus, conseguiu que São Pedro entrasse no pátio onde estava sendo julgado. E é aí que se deu justamente se deram essas 3 negações. Chegou uma mulher que tinha visto São Pedro
por ocasião da prisão de Jesus. Ele era um dos seguidores de Jesus. E São Pedro jurou que não conhecia Jesus. Segunda vez, outra pessoa disse a mesma coisa. Estando ele diante da fogueira, porque fazia frio, uns disseram a São Pedro, na verdade, o seu sotaque é de Galileu. Você está aqui entre nós, que nós somos galileus, e dá para perceber que você é galileu. Você era um deles. São Pedro jura. E é neste momento que Jesus está longe dali do grupo. Não dava para ouvir, mas é Deus. São Pedro, que estava acompanhando São João, Jesus estava acompanhando as pregações de São Pedro. Depois da terceira, quando o galo cantou pela segunda vez, porque o galo, não sei se no mundo todo é igual, mas é comum acontecer o galo lá para as 11 da noite cantar. E de madrugada cantar de novo. É o segundo canto do galo. O segundo canto do galo, Jesus entregou, João Pedro entregou Jesus mais uma vez. Jesus virou-se e olhou para ele, como quem diz, você se lembra que eu lhe avisei? Aí São Pedro sentiu uma dor sem tamanho, que ele queria só era gritar, chorando. Ele saiu para fazer isso. De tal maneira estava amargurado consigo mesmo. Não há nenhuma atitude de Jesus diante de São Pedro, a função de chefe primeiro da sua igreja. Entretanto, depois da morte e da ressurreição de Jesus, pouco antes de Jesus subir ao céu, Jesus cobra de São Pedro, corrigir as 3 negações por 3 afirmações. É interessante. Jesus começa perguntando a São Pedro: Simão, tu me amas mais do que esses outros me amam? Sim, Senhor. Vós sabeis que eu vos amo. A essa altura, São Pedro não tinha mais dúvida nenhuma a respeito da grandeza de Jesus.
como nós encontramos em um de seus escritos depois, ele identifica plenamente Jesus com Javé, com Deus, o Deus fonte de toda a verdade e toda a realidade de toda a criação. Então, na hora que São Pedro diz que ama, Jesus então dá a ele a confirmação do poder que ele tinha dado. Apacente meus cordeiros. Cordeiro, como nós sabemos, é filho de ovelha. É o carneirinho novo, simbolizado aí pelo povo que é. Segunda vez, São Pedro é interrogado por Jesus: irmão, tu me amas? São Pedro declara honestamente o que ele sabe: Senhor, vós sabeis todas as coisas. Vós sabeis que eu não estou mentindo, que eu vos amo. Apacenta os meus cordeiros. Irmão, terceira vez, tu me amas? E São Pedro fica angustiado. São Pedro talvez na hora não se lembre do significado daquelas três perguntas da parte de Jesus. Depois ele há de meditar longamente e há de recordar, era natural, eu tinha negado 3 vezes, eu tinha que declarar o contrário 3 vezes. Mas dessa vez, Jesus, ao ouvir São Pedro dizer que ama, que ele sabe tudo, sabe que ele ama, dá a São Pedro um poder maior. Apacenta as minhas ovelhas. A ovelha é que pare o carneirinho, não é? Isto é, os outros chefes judeus que devem obedecer ao chefe supremo da igreja, que é São Pedro e seus sucessores. São Pedro e seus sucessores. Por isso nós vemos em outras ocasiões São Pedro na liderança. Quando Jesus manda os apóstolos ficarem em Jerusalém até o Espírito Santo vir do céu sobre eles, a Escritura diz que estava ali reunido na grande casa, os fiéis com os apóstolos e com Nossa Senhora, que devia estar presidindo a Igreja Católica, não estava totalmente organizada. É São Pedro quem aparece diante do povo quando o povo ouve aquela multidão de pessoas louvando a Deus nas línguas mais variadas do mundo. O dom das línguas. O dom das línguas. Como se trouxesse esse dom especial de Deus, muito raro.
Eu creio que ele se processa de duas maneiras. Ou fazendo com que o servo de Nosso Senhor, dotado desse dom, comece a falar na língua das pessoas que estão presentes. Por exemplo, se é um judeu que está na Arábia, os árabes começam a perceber que ele está falando em árabe. Ou ele fala na própria língua judaica e os ouvintes ouvem na sua língua. O livro dos Atos dos Apóstolos contam como esse dom foi distribuído largamente entre os que estavam presentes no cenáculo no dia que veio o Espírito Santo. E São Pedro, então, prega a eles, e da pregação e daquele milagre, o povo pergunta, então, a ele: que faremos? E São Pedro responde: cada um seja batizado no nome de Jesus Cristo. Ser batizado no nome de Jesus Cristo, na Escritura, não quer dizer eu te batizo no nome de Jesus. Não. É o batismo que Jesus fez. Eu te batizo no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Outra ocasião em que São Pedro mostra que ele está na frente é quando é unido com os apóstolos, que eram 12, mas Judas tinha desesperado e se enforcado, ficando 11. São Pedro disse aos outros apóstolos: eram 12, não convém que não fiquem 12. Então rezaram, pediram a Deus luzes, fizeram um sorteio e foi escolhido São Matias como primeiro, como sucessor de Judas. São Pedro conserva-se em Jerusalém, mesmo depois que Herodes persegue, mata São João, São Tiago Maior, irmão de São João, etc. E outros. São Pedro continua com São João em Jerusalém. Aí se processa o primeiro milagre que nós conhecemos da Escritura em nome de Jesus Cristo, depois do nosso subir ao céu. É o milagre da cura daquele homem que tinha deformações nos pés, nos tornozelos, de modo que não podia andar, e era levado para o templo, tomando os que o levavam, colocá-lo numa porta chamada Porta Bonita, por onde passavam muitas pessoas, e pedia a essas pessoas esmola. E foi assim que, indo ao templo, São João, mas São Pedro, aquele homem paralítico pede esmola aos dois apóstolos, e os dois, em resposta, como São Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Muito mais do que isso, Jesus. Em nome de Jesus, eu te digo: levanta-te e anda. E tomando com a mão direita dele, São Pedro,
tomando o paralítico, o levanta. E quando o levanta, o homem dá um salto firme, sadio. E a Escritura conta que os apóstolos entraram para rezar no templo e aquele homem que tinha sido paralítico, que tinha pedido esmola tantas vezes, todo mundo conhecia ali, pedindo esmola, aquele homem estava junto, não somente andando com os apóstolos e louvando a Deus, mas também pulando. É interessante. Ele pulava, para perceber exatamente a sua saúde perfeita adquirida. Depois que os Herodes começa a perseguir os fiéis seguidores de Jesus em Jerusalém, prende São Tiago Maior, irmão de São João Evangelista, aquele mesmo São Tiago que esteve na Espanha, onde existe a famosa Catedral de Compostela, no norte de Portugal, da Galícia, outro país. Aquele mesmo Santiago, a quem Nossa Senhora apareceu, ainda viva na terra, em cima de um pilar, que levou a se construir depois o belíssimo santuário de Nossa Senhora do Pilar, em Saragossa. Quando eu estive em Saragossa, eu saí da estação e eu vou a pé até a catedral. Não sei onde é, eu vou perguntando até achar até o local em que está a coluna em que Nossa Senhora apareceu. E nós conhecemos o famoso milagre de Nossa Senhora do Pilar, feito em um espanhol de lá, que teve que ter a perna amputada no hospital de Saragossa e enterrada num dos dois cemitérios do hospital. O hospital tinha dois cemitérios, cemitério de corpos e cemitério de membros. Então, no cemitério de membros havia um lugar onde foi sepultado a perna, foi cortada dele que não prestava. E daí em diante, ele ficou sem uma perna só, teve até um documento do governo permitindo que ele pedisse esmola, por causa do problema que ele estava, sem uma perna, e ele voltou para casa, vivia com os pais, né? E a mãe pedia a Nossa Senhora do Pilar pelo filho, até que um dia, isso é um fato provado, registrado em cartório, é um milagre registrado em cartório. É interessante. Tinha vindo uns soldados para a cidade e a cada casa abrigou um soldado. E no quarto que estava
o filho dela, com a perna amputada, colocaram o soldado na cama dele. E ele foi colocado ao lado. Ajeitaram lá uma dormida para ele. Mais tarde, a mãe foi ver como é que estava o filho. E ao chegar no quarto, ela ficou espantada porque viu o filho com duas pernas. Havia 2 anos que tinha acontecido aquela amputação. 2 anos. Estava enterrada aquela perna no cemitério do hospital. E é curioso que ela foi chamar o marido. O marido disse: não, minha criatura. É o soldado. Não é o soldado, não. É o nosso filho, eu vi que é ele. E realmente era um filho com a perna que tinha sido enterrada há 2 anos, a perna de um defunto, com marcas de perna de morto, inclusive com cicatriz velha, por exemplo, de um cachorro que deu uma forte dentada na perna dele muitos anos antes. Estava lá a perna, a cicatriz da perna, indicando que era ela. Depois se foi, não é, apurar, cavar o lugar onde estava a perna no hospital, e não estava a perna mais lá. E a perna dele, curioso, um milagre, que foi se processando, aquele milagre, não é, foi, à medida que os dias iam passando, a perna ia parecendo sadia igual a outra, até ficar perfeitamente sadia como a outra. Assim é a nossa igreja. Assim é a igreja que nosso Senhor entregou São Pedro para cuidar. E ela foi estabelecida de maneira reta e perfeita, com a doutrina completa, exata. Com a Santa Missa perfeita. Até chegar de tantas heresias, uma heresia horrorosa, a heresia de Lutero, que está aí viva, os protestantes, já há 500 anos, corrompendo a fé, afastando as pessoas da verdadeira fé. Até chegar uma assembleia com o nome falso de concílio, Vaticano II, e fazer uma reviravolta na igreja, inclusive na missa. Na missa. O que é que vários de vocês vêm de tão longe? Qual é o motivo? Assistir àquela missa que atravessou os séculos. A missa que Pedro Álvares Cabral assistiu, celebrada por Frei Henrique de Coimbra, no domingo 26 de abril, no Ilhéu da Coroa Vermelha. A missa celebrada pelo mesmo Frei Henrique
diante de uma enorme cruz de madeira brasileira feita pelos carpinteiros que vinham dos navios de Cabral. No dia da Santa Cruz, em maio. A missa que o Concílio de Trento, Sagrado, Santo, determinou que o Papa fizesse uma revisão, se havia alteração menor ou maior, aqui ou ali, em missas, a missa de sempre. E essa tarefa coube a um Papa que é santo, São Pio V, que fez um documento precioso, a Bula Confirmo Tempore, onde ele diz que ninguém pode tocar nessa missa. Ninguém. Ninguém. Quando foi Paulo VI, o infeliz Paulo VI, fez a missa nova, com a colaboração de 6 pastores protestantes, de lá para cá, o que é que vinha acontecendo? Perseguição à missa verdadeira. Perseguição à missa verdadeira. Agora mesmo, neste momento, o nosso irmão Padre Alberto não está aqui conosco hoje. Por quê? Porque ele foi celebrar em Minas Gerais. Católicos alguns que não assistem à missa nova de forma nenhuma estavam esperando. Ele chegou lá anteontem, ele disse que foi tanta gente para se confessar que não acabava mais. Não acabava mais de gente para se confessar. Hoje ele celebra a última das missas que ele foi celebrar, às 9 horas, celebrando agora, não é? A missa última, numa cidade vizinha a Belo Horizonte. E 2 horas da tarde ele está no aeroporto para tomar um avião e voltar para casa amanhã. Com fé em Deus, ele está aqui conosco. Depois de tão pouco tempo de ordenado do Padre, ele já viajou várias vezes para celebrar em Pernambuco. Pelo interior da Bahia fora. Agora em Minas. E há pedidos incríveis aqui e ali. Quando um fiel de Minas Gerais dizia: Padre, permita que o Padre Alberto fique morando aqui, abre uma filial do mosteiro e ele fica aqui com a gente. É a igreja verdadeira. É a igreja verdadeira. Tem bispo aí
excomungando padre que celebra a missa de sempre. Excomungando. E tem outros que não é nem carne nem peixe. Celebra uma missa, celebra a outra. Celebra uma missa, celebra a outra. Por que motivo você celebra a missa de sempre se você celebra nova? É só uma questão de rito? Não é não. Não é não. E os resultados todos de desrespeito e de profanação. Intensidades que o nosso irmão Padre Alberto visitou nessa viagem, esta semana, para Minas Gerais, há uma cidade chamada Itaúna. Nessa cidade, o padre moderno, depois da missa, pegou a hóstia e deu à ministra. Eu quero perguntar aos senhores quantas apóstolas Jesus fez. Por que não fez? Pergunta a ele. Não cabe a nós saber aquilo que não é da nossa conta. E essa ministra, de acordo com a ordem do padre, levou a hóstia para o armário. Em vez de ficar no sacrário, no armário. No outro dia, a faxineira foi limpar a área, havia uma espuma saindo da caixa onde estava a hóstia. Uma espuma avermelhada. Era da hóstia. A igrejinha onde aconteceu o milagre virou um santuário, uma multidão de gente todo dia visitando. Para acabar com aquilo, o padre derrubou a igreja e fez uma nova horrorosa, que a moda agora é tudo demoníaco, tudo horroroso. A arte moderna é um monstro. A arte moderna é um monstro. Às vezes até o padre até é bom, coitado. O padre Antônio Vieira, da Rocha Vieira, vigário de Rio Vermelho. A igreja velha, pequena, não estava dando por pouco, ele então fez outra, perto. Horrível! Horrível! Então aqui é o lugar onde a gente convida o povo que venha para a doutrina de 2000 anos, para os sacramentos de 2000 anos, para a vida santa de 2000 anos, desde São Pedro, deixado por Jesus. Ao Papa. Eu não sei dizer o que é esse Papa que está aí. Deus é quem sabe. O fato é que tem que ter Papa sempre. Tem que ter Papa sempre.
E ser de Papa, eu soube essa semana, está querendo colocar novas leis para condenar o padre que celebrar a missa de sempre. Ele pode fazer o que quiser. Ele não pode bulir naquilo que Deus estabeleceu. Não pode tocar. Não pode tocar. É um homem estranho. Basta ver que ele não deixa ninguém beijar a mão dele. Não sei por quê. Chega um a beijar a mão dele, ele faz assim. Bota a mão para trás. Presta atenção. Presta atenção se não é assim que ele faz. Sempre. Não sei, porque não lavou a mão. Ou quer que o fiel lave a boca? A igreja sempre não pode mudar. Até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Nós celebramos o primeiro chefe de uma igreja santa, que através dos séculos teve papas, alguns imensamente santos. Imensamente santos. O último dos quais foi São Pio X, cujo corpo está perfeito. Foi São Pio X. Então, meus irmãos, o que eu queria é isso. Há uma igreja verdadeira. A igreja católica, apostólica, romana. É por meio dela que alguém pode entrar no céu. Nenhum prejuízo tira quem faz o sacrifício que precisar, mas não se afasta dessa igreja. Você pode fazer isso, aquilo, outro. Se você indo por aquele caminho, você fica mais longe da igreja, pare. Pare antes de dar esse passo. A igreja verdadeira não pode acabar. Não vai acabar. Não vai acabar. Ela está presente sempre. Sempre. Até o fim do mundo. São Pedro e São Paulo